Bem-vindos à aula de tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso é um dos tipos específicos de tecido conjuntivo e possui funções importantes. Ele absorve choques e facilita o deslizamento dos ossos nas articulações. Como visto nesta primeira figura, temos importantes articulações como a do joelho, a do quadril e a do ombro, e em todas elas a cartilagem é fundamental para o bom funcionamento das mesmas. Uma outra função é dar suporte aos tecidos moles. E então pode ser citado o sistema respiratório, ilustrado nesta segunda imagem, onde a cartilagem faz parte da estrutura e função da laringe, da traqueia e dos brônquios, por exemplo. A cartilagem também participa da formação e crescimento dos ossos longos. Na terceira imagem é mostrada uma figura de um osso longo que exibe uma cartilagem articular neste osso já formado. Mas antes dele se formar, no período fetal, ele era apenas um molde cartilaginoso, que com o desenvolvimento embrionário passou por um processo de ossificação. Apesar do tecido cartilaginoso ser um tipo especializado de tecido conjuntivo, ele não possui vasos sanguíneos e por isso é nutrido pelo pericôndrio ou pelo líquido sinovial. O pericôndrio é uma membrana de tecido conjuntivo que possui vasos e nervos, e é essa estrutura que dá suporte ao tecido cartilaginoso, além de servir também como origem de novas células da cartilagem. Nessa fotomicrografia de um corte histológico de fossas nasais, corado em HE, observa-se o tecido cartilaginoso hialino e o pericôndrio, revestindo ambos os lados da cartilagem. Como todo tecido conjuntivo, o tecido cartilaginoso possui células e grande quantidade de matriz extracelular. As principais células são os condrócitos e os condroblastos. Os condroblastos são as células jovens, presentes na região periférica da cartilagem, e os condrócitos são os condroblastos que amadureceram e ficam dentro de lacunas na matriz extracelular. Nesta fotomicrografia de corte histológico de traqueia corado pela HE, são mostrados os condroblastos na periferia da cartilagem. São mostrados também condrócitos dentro de lacunas e a matriz extracelular basofílica, ou seja, em uma cor mais roxa do que normalmente vemos nas matrizes extracelulares dos tecidos conjuntivos de uma forma geral. A matriz extracelular é composta por todos os componentes da maioria dos tecidos conjuntivos, ou seja, colágeno, proteoglicanas, glicoproteínas, e um componente que está em grande quantidade nos tecidos cartilaginosos, que é o ácido hialurônico, um tipo específico de proteoglicana. Dependendo do tipo de cartilagem, temos um ou outro componente da matriz extracelular mais específico, como por exemplo, na cartilagem elástica, um dos componentes específicos que não é encontrado. Em outros tipos, é a elastina. São três os tipos de cartilagem: a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. E esses tipos apresentam muitas características em comum, como por exemplo, os mesmos tipos de células, pois todos eles apresentam condrócitos e condroblastos. Mas existem aspectos que são particulares a cada uma, e assim observa-se uma variação na quantidade e tipo de componentes da matriz extracelulares. Como, por exemplo, na cartilagem elástica, nota-se a presença de grande quantidade de fibras elásticas. Na cartilagem fibrosa, por sua vez, é notada uma grande quantidade de fibras colágenas, especialmente do tipo 1. A cartilagem hialina, macroscopicamente, é branco-azulada e translúcida. Ela forma o primeiro esqueleto do embrião, como ilustrado nesta fotomicrografia de membros superiores de um embrião. E só em uma fase mais adiantada do desenvolvimento embrionário é que essa cartilagem passa por um processo de ossificação, formando vários dos ossos do corpo humano, especialmente os ossos longos.
Durante o crescimento ósseo, a presença da cartilagem hialina no disco epifisário é fundamental para o crescimento longitudinal dos ossos longos. A cartilagem hialina é a que está em maior quantidade no corpo humano e pode ser encontrada em estruturas do sistema respiratório, como as fossas nasais, como exibido nesta fotomicrografia, além de traqueia, brônquios e laringe, nas costelas, nos ossos longos e nas superfícies articulares. A matriz da cartilagem hialina compõe-se de estruturas comuns à matriz extracelular de tecidos conjuntivos em geral. Particularmente, apresenta grande quantidade de colágeno 2 associada a uma molécula de ácido hialurônico, que por sua vez é ligada a várias moléculas de proteoglicanas. Esse arcabouço molecular é que promove a rigidez da matriz extracelular cartilaginosa. Glicoproteínas também fazem parte desta matriz, em especial a condronectina, que é específica da cartilagem. A água de solvatação refere-se à associação de moléculas de água às moléculas de glicosaminoglicanas, o que confere à cartilagem a capacidade de absorver choques, especialmente nas articulações. As cartilagens, em especial a hialina, sofrem influência de hormônios e vitaminas, e assim, como mostrado neste quadro, o equilíbrio entre esses componentes é fundamental para a manutenção e bom funcionamento das cartilagens. Hormônios como a testosterona e a cortisona têm efeitos contrários sobre a cartilagem, e o equilíbrio entre elas é necessário. Assim como o excesso ou a falta de vitamina A também tem efeitos antagônicos sobre os discos epifisários. Como as cartilagens não possuem vascularização, a nutrição, oxigenação e eliminação de refugos metabólicos acontecem devido à presença de uma membrana chamada de pericôndrio, que é uma membrana de tecido conjuntivo denso que tem como funções fonte de novos condrócitos, além de todas essas outras já citadas. Ela é composta por uma porção mais externa, onde se observa um tecido conjuntivo denso modelado, com fibroblastos, como mostrado nesta figura, e uma porção mais interna, com condroblastos e células condrogênicas. Nesta outra figura, observa-se um corte corado em HE, exibindo pericôndrio, condroblastos, situados perifericamente, e condrócitos, presentes na região central da cartilagem. Histologicamente, os condrócitos são células que apresentam formato que varia de arredondado a alongado. Os condrócitos mais próximos à periferia são mais alongados e os mais centrais são mais arredondados. Essa figura mostra uma fotomicrografia de um corte de laringe corado em HE com vários condrócitos. Esses condrócitos podem, quando jovens, sofrer mitoses e formarem novos condrócitos dentro de uma mesma lacuna, de modo que, quando de 2 a 8 condrócitos ocupam uma mesma lacuna, esse grupo formado é chamado de grupo isógeno. A figura mostra um grupo isógeno sinalizado pela barra vertical. Os condrócitos são os responsáveis pela produção da matriz extracelular da cartilagem e secretam colágeno, proteoglicanas e glicoproteínas. A função dessas células sofre influência hormonal, como já visto anteriormente. O processo de formação da cartilagem, não só da hialina como de todos os outros tipos, começa pela divisão mitótica e diferenciação de células do mesênquima, como mostrado em A nesse desenho esquemático, que se tornam arredondadas e formam um tecido muito celularizado, formado por condroblastos, como mostrado em B. Esses condroblastos, à medida que produzem a matriz extracelular, se afastam um dos outros e se diferenciam em condrócitos, como mostrado em C. Esses condrócitos, por sua vez, sofrem sucessivas divisões mitóticas dentro de uma mesma lacuna e formam então os grupos isógenos.
O mesênquima da periferia da cartilagem se diferencia em pericôndrio, no caso das cartilagens hialina e elástica. A cartilagem hialina, assim também como a elástica, crescem a partir de dois processos, o intersticial e o aposicional. O intersticial acontece pela divisão dos condrócitos pré-existentes e o aposicional a partir das células do pericôndrio. O intersticial ocorre apenas no início da cartilagem, quando ela ainda é jovem. Já o aposicional ocorre em toda a vida da cartilagem. Esse processo de crescimento é o mesmo na regeneração da cartilagem, quando ocorre alguma lesão. É por isso que em crianças a recuperação da cartilagem é bem mais eficiente do que no adulto. Um outro tipo de cartilagem, que é a cartilagem elástica, apresenta muitas características semelhantes à hialina, como, por exemplo, histogênese e tipos celulares. Entretanto, algumas diferenças devem ser destacadas. Uma delas são os locais onde podem ser encontradas, como, por exemplo, o pavilhão auditivo, a epiglote e a laringe. Assim como na cartilagem hialina, o tipo de colágeno mais presente é o colágeno 2. Entretanto, também existem, além das fibras colágenas, as fibras elásticas compondo a sua matriz extracelular. Nesta fotomicrografia de um corte de orelha corado em HE, nota-se que os aspectos histológicos são muito semelhantes à cartilagem hialina e podem ser observados o pericôndrio, lacunas na matriz e condrócitos dentro dessas lacunas. Na cartilagem elástica, entretanto, essas lacunas parecem estar vazias, devido à grande retração dos condrócitos no processamento histológico, que promove a deformação e o deslocamento dessas células para a periferia da lacuna. A cartilagem elástica, como o próprio nome indica, ela apresenta grande quantidade de fibras elásticas, cujo componente estrutural é a elastina. Essas fibras elásticas, no entanto, só podem ser visualizadas em colorações especiais, como mostrado nesta fotomicrografia de um corte histológico de epiglote, que foi corada com orceína, que é um corante específico para as fibras elásticas, e as cora em marrom. Na fotomicrografia também podem ser notados pericôndrio e núcleos de condrócitos dentro das lacunas. A presença de elastina nas fibras elásticas confere cor amarelada quando o tecido é observado macroscopicamente. Um outro tipo de tecido cartilaginoso é a cartilagem fibrosa, presente nos discos intervertebrais, em tendões, ligamentos e sínfise pubiana. Histologicamente, o tecido é formado por condrócitos organizados enfileirados, e entre as fileiras de condrócitos observa-se tecido conjuntivo denso. A substância fundamental é escassa e o principal componente da matriz é o colágeno tipo 1, diferentemente dos outros tipos de cartilagem, onde o componente principal da matriz é o colágeno tipo 2. Esse é o único tipo de cartilagem que não possui pericôndrio. Nesta fotomicrografia de um corte histológico de fibrocartilagem, corada pelo picrocírios e hematoxilina, nota-se uma fileira de condrócitos separados por fibras colágenas. Um exemplo de cartilagem fibrosa é a encontrada no anel fibroso do disco intervertebral, que envolve o núcleo pulposo. Nesta fotomicrografia da direita, observa-se um corte histológico de disco intervertebral corado em HE, em menor aumento, exibindo cartilagem fibrosa disposta de forma concêntrica ao redor do núcleo pulposo do disco. Na imagem da esquerda, nota-se a região do disco em maior aumento. Os núcleos dos condrócitos apresentam-se organizados em fileiras. Neste artigo, publicado em 2016, investigou-se o efeito de transplante
de uma cartilagem produzida a partir de cultura de condrócitos em suspensão. Foi realizada uma remoção no lado medial do disco epifisário da tíbia de coelhos em crescimento. A cartilagem produzida foi depois transplantada no defeito criado no disco. Observou-se que o transplante minimizou a deformidade no disco epifisário desses coelhos. Então, esse artigo mostra que pode haver possibilidade de regeneração em defeitos de disco epifisário pelo implante de cartilagem produzido in vitro. Finalizo aqui com as referências. Bons estudos para todos!